Nossa, o Facebook atualizou. Ótimo, então, podemos seguir? Pode sim. Então, bora nessa. Galera, então, olha só. A gente tem aqui, ó, a gente tem aqui o seguinte, então. Vamos voltar lá na minha fala. Proposta é somar infinitos termos de uma PG. O que nós aprendemos? Isso tem sentido se ela for uma PG convergente a zero. O que quer dizer ser convergente a zero? Quer dizer que os seus termos, parcela por parcela, tendem a ser números muito pertinhos de zero, como você percebeu aqui nesse caso. Bom, quando é que uma PG é convergente a zero? Quando acontece isso aqui, ó. Se menos 1 menor que a razão menor que 1. O que significa isso? O valor da razão deve estar compreendido entre menos 1 e 1. Nesse caso, você percebeu que a razão é meio. Então, meio está no intervalo entre 0 e 1, né? Positivo. Mas eu poderia ter ainda uma razão negativa, desde que ela esteja entre 0 e menos 1. Quando a razão é negativa, nós aprendemos lá naquele resumo, né, naquela pesquisa que vocês fizeram do primeiro encontro e também nas videoaulas de ontem, das classificações de uma PG, quando a razão é negativa, a gente fala que a PG ela é convergente a zero, tá? Quando a razão, desculpa, quando a razão é negativa, a gente fala que a PG ela é oscilante, ou também chamado de alternada. É porque ora você vai tendo termos positivos, ora termos negativos. Então, se a razão estiver entre 0 e menos 1, você vai perceber, cara, que também vai caminhar para perto de zero. Só que assim, ó, dando pulinhos aqui, ó, dando saltos. Ora o termo é positivo, ora o termo da PG é negativo. Mas o importante é que ela continua sendo convergente a zero. Então, olha só tem sentido em somar infinitos termos de uma PG se eu notar que a razão dessa PG é um número compreendido entre menos 1 e 1. Muito bem. Não assusta, não, com essa escrita aqui, não. Vamos aprender a ler isso aqui comigo. Aqui eu leio assim, ó. L e M vem da palavra limite. E eu leio isso aqui assim, ó. Limite de Sn quando o n tende ao infinito. Limite de Sn, da soma dos n primeiros termos, quando esta quantidade n de termos tende ao infinito. A setinha eu leio como tende. Muito bem. O que significa isso? Significa o seguinte, eu estou a fim de calcular o valor limite desse somatório. E esse valor limite nada mais é do que aquilo que eu comentei agora há pouco na primeira parte do nosso momento síncrono, que é o seguinte, eu vou somando parcela por parcela. Como os números futuros são números muito pequenininhos, a tendência é que daqui a pouco eu consiga conquistar aqui um valor de soma muito, mas muito perto do que seria de fato a realidade daquele somatório. Por isso que a gente fala assim, ó, valor limite, ou seja, valor para onde eu estou caminhando, para onde está tendendo a soma. E aí é o seguinte, cara, a soma dos n primeiros termos, você aprendeu a calcular assim, agorinha comigo. Né? Só que agora eu quero que n seja infinito. Eu quero que a quantidade n de termos seja uma quantidade infinita. Eu chamo a sua atenção para essa potência aqui, ó. Galerinha, olha que negócio bacana que vai acontecer aqui. A razão que, a base da potência, é um número entre 0 e menos 1. O expoente n tende ao infinito, ou seja, n tende a ser um número muito, mas muito grande. E aí, cara,
A pergunta é a seguinte: Q elevado a N vai caminhando, vai tendendo para quanto? Cara, vai tendendo para zero. Um exemplo, suponha que, como sendo meio, como foi aqui o caso, e o N vai aumentando. Então, ó, meio elevado a 1 é meio. Meio, 0,5 ao quadrado é 0,25. 0,5 ao cubo é 0,125. Se você vai aumentando o expoente, repare, o resultado dessa potência vai se tornando o número da fórmula. 0, alguma coisa, e essa alguma coisa muito, mas muito pequenininho. Ou seja, isso aqui ó, vai tender para zero. Quando eu coloco essa seta assim, ó, a linguagem matemática disso aqui é assim, ó. Se o limite, o valor limite desta expressão é o que eu quero calcular com n tendendo ao infinito, eu noto que se n tender ao infinito, com q estando entre menos 1 e 1, q elevado a n vai tendendo a zero. Tender significa aproximar de zero. Vai aproximando tanto, mas tanto de zero, que, cara, por fim, eu penso o seguinte, vamos considerar que isso aqui, então, seja zero. É zero exato? Não. É muito, mas tão perto de zero que eu vou acabar considerando como zero. E aí, se isso aqui é zero, 0 menos 1 é menos 1. E menos 1 que multiplica o primeiro termo é menos o primeiro termo, dividido por Q menos 1. Então, olha como é tranquilo calcular o limite, o valor limite da soma dos n termos quando o n tende ao infinito. E aí tem uma maneira melhorzinha de escrever essa fórmula, fazendo assim, ó. Vamos evitar esse negativo? Vamos encontrar uma fração equivalente a esta, multiplicando numerador e denominador pelo número menos 1, porque aí a gente alcança uma fração que equivale a esta, só que sem esse menos. Olha lá. Ó. Então, menos A1 que multiplica menos 1, fica A1. Q que multiplica menos 1 é menos Q, e menos 1 multiplicado por menos 1 fica sendo 1. Com isso, alcancei aqui uma formulazinha simples, olha como que ela é simples, para calcular a soma dos infinitos termos. Mas sempre frisando, isto só será possível se a razão for o número entre menos 1 e 1, se a PG for convergente a zero. Dando sequência, então vamos retornar a esse exemplo 2, bora aplicar a fórmula para calcular isso aqui. Então, aplicando a formulazinha, ó, primeiro termo é 4, tá aí. A razão é meio, então 1 menos meio. 1 menos meio, tranquilo, é meio, né? Divisão do número 4 pela fração meio, divisão de frações. Lembrando que aqui tem uma fração, né? Aqui é a fração 4 sobre 1. Então, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, a primeira é 4, o inverso de meio é 2, 4 vezes 2, 8. Então, o limite da soma dos n primeiros termos, quando n tende ao infinito, é 8. Um detalhezinho seguinte, moçada. Esse assunto limite, valor limite, em geral, não é um assunto trabalhado no ensino médio, tá? Esse assunto aparece, geralmente, a nível superior, em cursos da área de ciências exatas, como engenharias, matemática, física, química, alguns cursos também da área de ciências biológicas, dentro da disciplina cálculo diferencial e integral, tá? Por não aparecer no ensino médio, é muito comum
os autores de livros, omitir essa escrita e colocar, então, a formulazinha aqui só assim, ó, Sn é igual a 1 sobre 1 menos Q. Mas que fique claro que esse Sn que estamos falando aqui é a soma dos infinitos termos. Se for uma quantidade finita, uma quantidade pré-determinada, aí volta lá naquela primeira formulazinha que nós deduzimos na primeira parte aí do nosso momento síncrono, tá? Beleza, gente? Alguma pergunta, algum comentário a fazer? Não? Esse 8 é bem interessante você perceber aí comigo o seguinte, ó. Se você começa esse somatório, 4 mais 2 mais 1, já dá 7. Então, para o resultado aqui dar 8, caminhar para perto de 8, o que está acontecendo então? É que meio somado com 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, e assim por diante, isso aqui então ó, vai caminhando para perto de 1, porque aí 7 mais 1 que eu alcanço nesse somatório restante, conclui o valor 8. Tá? Só um detalhezinho importante, interessante de se notar desse resultado. Bom, bora para a última parte, tá? Fechando aí o nosso objetivo desse momento síncrono. Calcular o produto dos N primeiros termos de uma PG. O que é produto? Resultado de multiplicações. Então, agora, qual que é a ideia? É multiplicar os primeiros termos de uma PG. Então, voltamos a falar numa quantidade N determinada, uma quantidade N prefixada, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, voltei lá naquela mesma PG do exemplo 1. 3, 6, 12. O que eu quero fazer? Imagina isso aqui, ó. Quero calcular o produto dos 10 primeiros termos. Então, eu quero fazer o primeiro, vezes o segundo, vezes terceiro, vezes quarto, assim até o 10º. Já dá para perceber, cara, que isso aqui, ó, vai gerar um resultado grande, não vai? Ó, 3 vezes 6, 18. 18 vezes 12, 216. Vezes 24. Vezes 48. Lá na ponta ainda, vezes 1536. Repare que isso aqui é um número gigante. E aí, cara, é tão grande, mesmo que com a calculadora em mãos, a calculadora, como ela tem uma capacidade determinada de dígitos para serem apresentados no visor, ela não vai apresentar para nós esse resultado, né? Então, aqui nesse caso, nem se você quiser multiplicar parcela por parcela, você vai conseguir chegar num resultado preciso, tá bom? E aí vem, então, a necessidade, né? Além da dificuldade em fazer o cálculo e chegar no resultado, né? A necessidade da gente bolar, a gente criar uma formulazinha para fazer isso. Então, bora pensar numa dedução da fórmula para calcular isso aí. E aí, cara, como é que eu vou fazer para a gente deduzir essa fórmula? Vou seguir passos muito parecidos com o que eu segui lá no início da aula, na soma dos N primeiros termos. Ó, primeiro vezes o segundo, vezes o terceiro, ó, o último termo de posição N, o penúltimo, posição N-1, posição N-2 para o antepenúltimo. Muito bem, essa é a maneira geral de escrever a sequência. Se essa sequência é uma PG, a gente já sabe que pode, então, ser escrito assim, ó. Primeiro, segundo é A1 vezes Q, terceiro A1 vezes Q quadrado, assim vai seguindo como você viu fazendo lá na soma.
Detalhe aqui é o seguinte, cara. Repare que são multiplicações o tempo todo, ó. Multiplicações o tempo todo. Vem aquela fala de que a ordem dos fatores não altera o produto. O que significa isso? Posso multiplicar esses termos em qualquer ordem, que o resultado dessas multiplicações permanece o mesmo. Então, vamos pensar assim, eu tenho A1s sendo multiplicados, e aí, multiplicação de potência de mesma base. Posso conservar a base e somar os expoentes. Repare que o A1 aparece desde o primeiro termo. Então, você tem, ó, 1, mais 1, mais 1. Estou falando dos expoentes, tá? Mais 1. Então, você tem 1 somando com ele mesmo uma quantidade N de vezes. Ou seja, o A1 está multiplicado por ele mesmo N vezes. Por isso, gera a potência A índice 1 elevado a N. Vezes, repare que os A1s estão multiplicados por potências da base Q, ó. Potências da razão Q. Conserva a base e soma os expoentes. Quem são os expoentes? 1, 2, viria aqui 3, né? 4. O antepenúltimo, n-3, n-2, n-1. Então, você tem, conservando a base Q e somando os expoentes, você vai ter somatório lá no expoente, ó. Bom, tá feio por enquanto isso aqui, né? Tem como melhorar? Tem. Olha bem para esse somatório que aparece lá no expoente. Gente, essa sequência aqui, ó, 1, 2, 3 e assim por diante, é uma PA, é uma progressão aritmética que a gente estudou agora, né, nos encontros passados aí, ó, referente ao primeiro trimestre. Observa, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Então, observa que é uma PA onde o primeiro termo é 1 e a razão também é 1. E o último termo é n-1. Então, cara, para mim somar isso aqui, eu posso usar aquela formulazinha que você aprendeu no primeiro trimestre de como calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA. Olha lá, primeiro termo é 1, a quantidade de termos que eu estou somando. Se você sai de 1 e vai de 1 em 1, e foi até n-1, então a quantidade de termos que tem aqui é n-1. Então, n-1 é essa quantidade de termos aqui, ó. Por isso, A1 é 1, olha lá, ó. A índice n, quer dizer, o último termo que eu estou somando, n-1, vezes a quantidade de termos, que também é n-1, dividido por 2. No primeiro parênteses, 1 somado com n-1, o 1 pode ir embora, né? Então, n vezes n-1 sobre 2. O que eu conquistei aqui? O valor da soma que acontece nesse expoente. Então, a gente tem essa formulazinha escrita assim, ó. Como calcular, então, o produto de n primeiros termos de uma PG? Pego o primeiro termo, elevo a n, vezes a razão elevado a n vezes n-1 dividido por 2. Muito bem. Agora que eu tenho essa formulazinha, bora voltar aqui, ó, e ver como é que isso aqui vai ficar escrito, então, por essa fórmula. Então, retornando ao exemplo 3, nós queremos calcular o produto dos 10 primeiros termos. A formulazinha deduzida é essa. Olha lá, substitui as informações. Primeiro termo é 3, a razão é 2, ó, vai acompanhando. N é 10, então 10 que multiplica, 10 menos 1 sobre 2.
Essa continha, 10 menos 1 é 9. 9 vezes 10, 90, dividido por 2, 45. O 3/10 eu só vim copiando. Galerinha, olha o que nós já tínhamos previsto. Olha o tamanho dessas potências. 3/10, 3 vezes 3 vezes 3, 2/45. Então, já dá realmente aqui para a gente notar, cara, que isso aqui é um número gigantesco. Numa prova de processo seletivo, cara, a resposta vai ficar expressa assim mesmo, tá? Porque a gente está vendo aí que é inconveniente pensar em calcular isso aqui. Beleza? Uma maneira que poderia ocorrer é se o valor do primeiro termo e o valor da razão fossem números que desse para colocar aqui, ó, em potências de mesma base. Por exemplo, se a base aqui é 2, suponha que o primeiro termo fosse 4. Aí 4 é 2 ao quadrado, daria para mim colocar na mesma base, e como é multiplicação, eu poderia conservar a base e somar os expoentes, enxugando isso aqui numa única potência. Mas ainda assim o resultado ficará indicado pela potência, tá? Porque eu não consigo calcular o valor disso aí diretamente falando. No momento síncrono do nosso próximo encontro, do quarto encontro, eu vou tornar a falar desse resultado e quero mostrar para você que mesmo não conhecendo literalmente o resultado, dá para a gente ter uma noção da ordem de grandeza desse número. O que significa isso? Se esse número ele é um número lá da classe dos milhões, dos bilhões, é possível, usando a ferramenta logaritmo, tá? Logaritmo de base 10 vai nos ajudar a ter uma noção razoável da ordem de grandeza desse número. A gente vai falar disso no nosso próximo momento síncrono, tá? Galerinha, alguma pergunta, algum comentário? Henrique, Leandra, Natália, querem fazer alguma intervenção? Fique à vontade. Por enquanto é de boa. Eu não sei quando for fazer os exercícios, né? Mas O negócio é na hora dos exercícios. Certo. Que é naquela hora da interpretação do enunciado, né? Apesar que a gente tratou aqui de alguns exemplos, né? Mas é claro que os exemplos tratados aqui foram exemplos diretos, né? Não teve lá um texto em que eu tenho que interpretar, né? Por isso, pessoal, que eu insisto com vocês, é muito importante vocês valorizarem as videoaulas que eu tenho gravado apresentando resoluções de questões de processos seletivos. Por quê? Porque essas questões envolvem essa parte da interpretação e, como eu falava muito com vocês desde o ano passado nas nossas aulas presenciais, só tem um jeito de melhorar a capacidade interpretativa: treinando, tendo contato frequente com essas questões de Enem, vestibulares, de modo geral, tá? Então, eu sempre trago aí os retornos, né, as resoluções das questões de listas de exercícios anteriores, justamente para você ir tentando melhorar esse condicionamento. E aí fica aquela dica. PC, vou tentar fazer as questões da lista. Teve dificuldades? Já sabe, estou à disposição. Pode mandar a dúvida no WhatsApp, por e-mail, que eu te responderei o quanto antes, tá? Inclusive, ontem nós conversamos um pouquinho, né, Leandra, a respeito de uma questão da lista de exercícios
do encontro de ontem, né? Do segundo encontro. Sim, eu consegui resolver. Que bom, fico Graças a feliz, Deus. viu? Fico feliz. Bom, pessoal, sempre eu trago no encontro a resolução das questões da tarefa do encontro passado. Só que dessa vez, né, o encontro passado foi ontem e vocês têm um prazo de 8 dias para desenvolver essa tarefa. Então, o que acontece? A resolução dessas 4 questões de ontem, elas já estão configuradas nesse terceiro encontro no Moodle, só que está no modo oculto, tá? Eu vou disponibilizar, vou deixar no modo visível para vocês assim que expirar o prazo. Então, ontem foi dia 5, o prazo termina dia 13, então dia 14 eu volto aqui nesse terceiro encontro e disponibilizo para vocês a resolução dessas 4 questões da lista de ontem, tá? Já as 4 questões da lista desse encontro, eu já consigo disponibilizar no nosso quarto encontro, porque tem um prazo aí agora de 2 semanas para esse encontro acontecer. Então, já vai ter inspirado o prazo aí de vocês enviar a atividade, então já posso disponibilizar durante o quarto encontro. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, não. Beleza. Então, gente, estou acompanhando aqui, Natália, você está sem microfone, né? Estou acompanhando aqui pelo bate-papo, que você disse também não, né? Até agora, tranquilo. Então, tá bom. Agradeço aí a participação de vocês até o final, né, dessa segunda parte. Infelizmente, alguns colegas estavam presentes aí na primeira parte, mas não compareceram na segunda, né? Mas lembrando sempre que a gravação desses momentos síncronos estará disponível daqui alguns instantes aí, tá? A gravação do encontro de ontem já está lá no Moodle, então, se não participou do encontro de ontem, assiste lá e veja a resolução de 2 questões bacanas tratando do uso da fórmula do termo geral de um APG. No mais, bom final de semana para vocês, tá? Bons estudos e até o próximo encontro ou até uma dúvida que de repente você tenha e a gente possa conversar aí pelo WhatsApp, tá bom? Até mais. Até, PC. Até. Tchau. Tchau, tchau.